Oi, oi, pessoal, professora Júlia aqui. E hoje eu preparei 8 questões de matemática barra raciocínio lógico dessa banca imeso que tá tão difícil de encontrar provas anteriores. Mas eu sempre estou vindo aqui quando eu consigo algumas questõezinhas para resolver para vocês e dar para vocês também uma base de como que essas questões de matemática vão cair na sua prova. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai logo deixando seu joinha aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para me incentivar a continuar trazendo vídeos como esse. Sem mais enrolação, vamos lá! Questão 1. Em uma universidade, 51 pesquisadores estão alocados em pelo menos um dos 3 laboratórios, X, Y e Z. A distribuição foi feita da seguinte forma. E aí nós tínhamos 32 pesquisadores no laboratório X, 30 no laboratório Y, 29 no Z, 17 no X e Y, vou já ir marcando, 18 nos X e Z, 13 no Y e Z. Quantos pesquisadores trabalham em todos os 3 laboratórios? Então, vamos grifar uma informação importante. No total, nós temos 51 pesquisadores, ok? Então, o que está falando? Eu gosto de começar esse tipo de questão desenhando. Então, vamos imaginar aqui o laboratório X, o laboratório Y e o laboratório Z. A gente nota que tem interseção entre eles, né? Onde esse aqui que eu acabei de colorir seriam os pesquisadores que trabalham nos 3, esse daqui de cima somente em X e Y. Agora, esse daqui de baixo, os que trabalham em X e Z, e esses aqui, os que trabalham em Y e Z. Então, vamos observar o seguinte. Contando com as interseções, temos que 32 trabalham no X, 30 no Y e 29 no Z. Mas, quando a gente realiza essa soma, 32 mais 30 mais 29, a gente encontra que o resultado é 91, certo? E aí, quando a gente compara com os números que foram dados, a gente percebe que não bate, porque como pode ter 91 pesquisadores se na pesquisa tem 51? É porque significa o seguinte, quando você subtrai os 51 pesquisadores, estão sobrando 40. Então, esses 40 são pesquisadores que estão na interseção entre esses conjuntos. O que eu quero dizer interseção? Estão em mais de um conjunto. Então, tem 40 pesquisadores que estão ou em 2 simultaneamente ou em 3 simultaneamente. Aí, os pesquisadores que estão simultaneamente foram dados aqui embaixo, ó, 17, 18 e 13. E quando a gente efetua essa soma, 17 mais 18 mais 13, a gente vai ter como resultado dessa operação exatamente 48. Então, pensa o seguinte, olha, teoricamente na interseção deveriam ter só 40 pessoas, mas quando a gente soma a gente obtém 48. Quando a gente faz a subtração, a gente percebe que tem 8 pessoas sobrando. O que significa? Essas 8 pessoas constituem um grupo que estão entre os 3 laboratórios. Ok? Inclusive, depois vocês fazem essa soma e distribuem os dados dessa forma, vocês vão ver que bate certinho. Então, a quantidade de pesquisadores que trabalham em todos os 3 laboratórios são 8 pesquisadores. Tranquilo? Gente, questão número 2. Essa prova eu peguei de concurso para nível superior, tá? Para professor. Vamos lá. Uma empresa de fabricação de brinquedos produz um tipo especial de boneca. O custo para produzir X unidades dessa boneca é dado por esta função aqui, onde C de X representa o custo total em reais. A receita obtida pela venda de X bonecas é dada por esta função. Nessas condições, qual será o lucro máximo possível? Então vamos refletir. Gente, o que é lucro? Vou chamar de L. O lucro nada mais é do que a receita menos o custo, vocês concordam? Então, essa função R, que descreve a receita, é igual a 500x. E aí a gente vai ter que subtrair o custo. E a função custo é aquela ali, ó, 5x ao quadrado menos 400x, ok? Então a gente tem que subtrair essa função pela outra.
Então, nós teríamos 500x menos. Como esse menos está bem aqui, então a gente pega esse menos e atribui a este membro e a este também, certo, pessoal? Então, a gente teria menos 5x ao quadrado menos menos 400 é mais 400x, ok? Agora, a gente nota que esse 500x a gente pode agrupar com esse 400x, obtendo assim o seguinte número, menos 5x ao quadrado mais 900x, ok? Então, essa daqui é exatamente a função lucro, ok? Então, se você quer descobrir o lucro que você vai obter em uma certa quantidade de x de bonecas, basta você substituir o x pela quantidade de bonecas, ok? Agora, está perguntando o lucro máximo. Pessoal, o que a gente nota? Essa função lucro que nós obtivemos aqui é uma função de segundo grau. Segundo grau porque a gente tem um expoente igual a 2 bem aqui. E em função de segundo grau, a gente sabe que o gráfico que forma essa função é uma parábola, certo? E no caso, como o termo que acompanha o x ao quadrado é negativo, então é uma parábola que é côncava para baixo. Então, a gente está querendo o custo máximo, o ponto máximo dessa parábola, ou seja, o ponto do vértice. Mas observem que o x é a quantidade de bonecas e o y será exatamente o lucro, não é? Então, a gente está procurando o y do vértice nessa questão, ok? E aí, vocês vão lembrar que a formulazinha do y do vértice é menos delta dividido por 4a. E aí vocês vão lembrar também que delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Então vamos misturar esses dados aqui e tentar chegar em uma conclusão. Então tá, a gente tinha, só para repetir, que o y do vértice era menos delta sobre 4a e o delta era b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, correto? Então tá, e a nossa função era menos 5x ao quadrado mais 900x. O que a gente nota? Pessoal, numa função de segundo grau, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha só o x, e o c é o termo que está sozinho. Então, no caso desta função, nós temos que o a, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, é menos 5, e o b, que é o termo que acompanha o x, é 900, ok? Então, vamos substituir estes valores aqui na fórmula de delta. Então, teremos que delta é igual a b ao quadrado. Então, 900 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o c. Não temos um termo independente, então ele vai ser 0, ok? Aí, o delta, então, vai resultar em este número ao quadrado. É 81, assim. 810 mil. E o que a gente percebe aqui? A gente tem uma multiplicação por zero, então tudo isso vai dar zero, né? A gente não precisa nem calcular. Então, ótimo, encontramos o valor de delta. Então, vamos substituir este valor na formulazinha para a gente encontrar o y do vértice, ok? Então, o y do vértice será dado pelo valor de delta negativo, ou seja, 810 mil dividido por 4a, onde o a é menos 5, então 4 vezes menos 5. Tranquilo? Então tá, y do vértice então vai ser menos 810 mil dividido por 4 vezes menos 5 é menos 20. Para facilitar a minha conta, eu posso cancelar esse zero de cima com o zero de baixo. E quando eu faço isso, pessoal, eu já calculei aqui, porque eu sou muito esperta, eu vou encontrar 40.500, ok? Então, o lucro máximo obtido é exatamente 40.500. Alternativa correta, letra D. Tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar seu joinha. Gente, esses vídeos me dão muito trabalho. Eu tô desde umas 2 horas da tarde produzindo esse vídeo. E agora são 6 horas da noite, 4 horas só pra produzir, hein? Então, eu mereço a sua inscrição, eu mereço o seu like nesse vídeo, hein? Então, vamos lá. Questão 3. Em uma pista de ciclismo, a distância entre dois pontos de controle P e Q é de 12,56 km.
Sabendo que a roda de uma bicicleta tem um diâmetro de 50 centímetros, vamos circular o quilômetro também, né? Quantas voltas cada roda completa para o ciclista percorrer a distância de P até Q? E use que o π é 3,14. Então tá bom. Vamos pensar no seguinte. Então, a gente tem a roda da bicicleta e tá falando que o diâmetro é 50. Lembrem-se que diâmetro é uma linha que parte de um lado da circunferência e liga até o outro, passando pelo centro. Então, se o diâmetro é 50, a metade de 50 é 25. Então, o raio, ou seja, esse segmento que parte do centro até a borda, vai medir exatamente 25 centímetros, ok? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos calcular o comprimento da roda. Porque se a gente calcula o comprimento da roda, depois a gente só pega o valor total da distância e divide pelo comprimento da roda, ok? Então tá, como é que a gente vai calcular o comprimento dessa roda, dessa circunferência? Lembrem-se que comprimento de circunferência a gente calcula como sendo 2 vezes π vezes o raio. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 2 vezes o π pediu para a gente considerar como sendo 3,14 e o raio pediu para a gente considerar como sendo 25, ok? E aí, pessoal, quando a gente faz essa multiplicação, a gente obtém exatamente 157 centímetros, ok? Então, esse é o comprimento da roda. Mas uma coisa que faz a gente perder muita pontuação, às vezes, em concurso, é justamente não perceber unidades de medidas distintas. Aqui está dando em quilômetros e a roda está sendo dada em centímetros. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses quilômetros e converter para centímetros. Olha só. 12,56 quilômetros é a mesma coisa que 12.560 metros. Vocês concordam? Porque 1 quilômetro possui 1.000 metros e 1 metro possui 100 centímetros. Então, é como se a gente tivesse pego este valor aqui de quilômetro para metro a gente multiplicou por 1.000. E aí agora, de metro para centímetro, a gente vai multiplicar por 100. Então, é a mesma coisa que só colocar 2 zeros aqui na frente, né? Centímetros, certo? Então, a gente tem que 12,56 quilômetros é a mesma coisa que 1.256.000 centímetros. Então, agora o que falta? Pegar esse valor, 1.256.000 centímetros, e dividir pelos centímetros da roda, né? 157. E para nossa felicidade, isso é uma divisão exata, ok? Vocês podem testar aí, que resulta em exatamente 8.000. Então, a quantidade de voltas que a roda vai ter que dar é 8.000. Alternativa correta, letra B. Questão 4. 7 brinquedos, numerados de 1 a 7, precisam ser guardados em 2 caixas, X e Y. De quantas maneiras diferentes é possível distribuir os brinquedos entre as 2 caixas de modo que 5 brinquedos fiquem na caixa X? Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. A gente tem aqui como se fosse 2 caixas, né? A caixa X e a caixa Y. Na caixa X, a gente quer que fiquem 5 brinquedos. E como o total eram 7, então para a caixa Y sobram 2. Vocês concordam? E aí, o que a gente percebe? Isso aqui é como se fosse um arranjo. Quem não está lembrando de arranjo, dá uma olhadinha em alguns vídeos sobre análise combinatória e pesquisem sobre arranjo. Mas, basicamente, o que a gente precisa notar? Dentre 7 brinquedos que nós temos, nós vamos precisar escolher 2. 2 para ficar do lado de fora aqui, vocês concordam? Então, a gente vai ter que, desses 7, escolher 2 para ficar aqui na caixa Y. Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho 7 objetos e desejo escolher 2, onde a ordem entre eles não importa. Ou seja, por exemplo, eu tenho 2 brinquedos aqui, uma boneca e um carrinho. Então, se eu coloco na caixa Y primeiro a boneca e depois o carrinho, o resultado que eu vou ter é uma boneca e um carrinho. E se eu inverto a ordem, coloco primeiro o carrinho
e depois a boneca, eu ainda vou ter uma boneca e um carrinho na caixa Y. Então a ordem dos brinquedos não importa, não altera o nosso resultado. Por isso é a situação que a gente chama de arranjo na análise combinatória. E para arranjo na análise combinatória, então a gente está querendo fazer com que 7 escolham, ou seja, 7 posições escolham 2. E aí, na fórmula de arranjo, a gente teria que fazer 7 fatorial dividido por 7 menos 2 fatorial, ok? 7 fatorial, lembrem que é a mesma coisa aqui. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui 7 menos 2 fatorial é 5 fatorial, né? Então vai dar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que a gente percebe? Do 5 para frente, está repetindo em cima e embaixo. Então, a gente pode cancelar, obtendo assim somente 7 vezes 6, que é a mesma coisa que 42. Então, nós teremos 42 possibilidades para, dentre 7 brinquedos, escolhermos 2 para ficar na caixa Y. E, automaticamente, quando a gente escolhe os 2 para ficar na caixa Y, a gente também seleciona quem serão os 5 que ficarão na caixa X. Tranquilo? Muito boa essa questão, né, gente? Questão 5. Em uma rifa, 50 bilhetes numerados de 1 a 50 estão sendo sorteados. Qual é a probabilidade de que, ao escolher um bilhete, o número seja menor que 20 ou seja múltiplo de 5? Então, vamos pensar primeiro nessa possibilidade aqui, ó, de ser múltiplo de 5. O que é ser múltiplo de 5? Vai andando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e etc. Andando de 5 em 5, ok? Tá, mas a gente quer analisar somente os múltiplos de 5 que estão numerados de 1 a 50. Então, se você vai contando de 5 em 5 até chegar no 50, você encontra exatamente 10 números. Onde você vai ter assim 5, 10, 15, 20, 25 e etc. Você vai chegar em 10 números, ok? Tá, e agora, quantos números são menores do que 20? Menor, estritamente menor do que 20. Bom, é do 1 até o 19, né? Então, nós temos 19 números que são menores do que 20. Agora, pensa o seguinte, desses 19 que são menores do que 20, quantos deles já são múltiplos de 5? Nesse caso, nós teremos o próprio 5, o 10 e o... Opa, que setinha feia! E o 15, não é isso? Então, nós teremos 3 números. Então, em vez de considerar 19 possibilidades para o número ser menor do que 20, nós vamos considerar somente 16. Por quê? Essas outras 3 já estará encaixada aqui no conjunto dos múltiplos de 5. Então, a gente soma. Então, 10 possibilidades para ser múltiplo de 5, mais 16 possibilidades para ser menor do que 20 e não ser múltiplo de 5, e isso resulta em 26. E aí, quantos bilhetes numerados nós temos? 50. Então, a possibilidade dessa situação acontecer será 26 possibilidades dentre 50 bilhetes, ok? E aí, a gente precisa converter isso para porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração cujo termo de baixo é 100. Então, para que esse termo de baixo chegue em 100, a gente precisa multiplicar por 2, né? Mas o que eu faço embaixo, eu preciso fazer em cima. Então, se eu multiplico em cima por 2, eu vou chegar em 52 e embaixo no 100. 52 sobre 100 é a mesma coisa que 52%. Outra questão lindíssima, resposta correta, letra C. Bora para a próxima. Uma empresa investiu 50 milhões de dólares no desenvolvimento de 3 novos produtos, X, Y e Z. O custo do produto Y, já vou até anotando, foi o dobro do custo de Z. Enquanto o desenvolvimento do produto X custou 2 milhões de dólares a mais do que a soma de Y e Z. Tá, qual foi o valor gasto no desenvolvimento do produto X? Tá, outra coisa que a gente tem que considerar, né? Quando você soma o desenvolvimento de X, de Y e de Z, isso vai resultar nos 50 milhões de dólares dados inicialmente, certo? Para a gente resolver essa questão, pessoal, a gente vai colocando uma equação dentro da outra. Como assim? Tá, vamos fazer o seguinte. Dessa equação aqui, ó, que Y é igual a 2Z, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o Z
E quando a gente isola o z, a gente obtém que z é igual a y sobre 2, concordam? Porque esse 2 estava multiplicando, eu passei dividindo para o outro lado, sem problema nenhum, certo? Então a gente vai pegar esse valor de z e vai substituir bem aqui, a gente vai trocar. Então, a gente vai ter o seguinte, que x é igual a 2 mais y, e aí no lugar do z, a gente vai colocar esse y sobre 2, tranquilo? E aí, tá, a gente tem que y mais y sobre 2 é a mesma coisa que 1 mais meio, que é 1,5, que é 3 sobre 2 a fração, né? Então, a gente vai ter 2 mais 3y sobre 2 nessa soma, ok? Vamos supor que eu queira deixar esse y sozinho. Então, eu passo esse 2 para o outro lado, subtraindo, ok? Então, vai ficar x menos 2 é igual a 3y sobre 2. Vou prosseguir aqui do lado para caber. Então, vamos continuar nesse procedimento para isolar o y. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, 2 vezes x menos 2 é igual a 3y. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2 que multiplica x menos 2. Tudo isso sobre 3 é igual a y. Ótimo! Então, descobrimos um valor de z, que depende de y, e um valor de y que depende de x, ok? E aí, agora, o que a gente pode fazer é o seguinte. Dessa igualdade aqui, a primeira, a gente pode tirar mais outra coisa. A gente colocou que o y é igual a 2z. Então, agora a gente vai trocar esse y aqui por 2z e ver o que vai acontecer, ok? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter que x é igual a 2 mais... E aí, no lugar de y, a gente vai colocar 2z mais o próprio z, correto? Fazendo isso, então, a gente vai ter que x é igual a 2 mais 3z. Tentando agora isolar o z, o que a gente vai ter? Que x é igual... Opa, passa esse 2 para lá, subtraindo, né? Então, vai ficar aqui x menos 2 é igual a 3z, certo? E aí... Nossa, eu queria muito continuar nessa página. E aí, agora só falta tirar o 3 para a gente conseguir deixar esse z sozinho. Então, a gente vai ter que x menos 2 sobre 3 é igual a z. Ótimo, conseguimos. Então, nós conseguimos isolar quem a gente queria. O x e... conseguimos isolar o z e o y. Por que a gente fez tudo isso? Minha gravação tinha parado do nada, mas vamos continuar aqui de onde a gente parou, ok? Então, o nosso objetivo agora era substituir este valor de z ali naquela última equação e substituir o valor de y que nós encontramos na última equação, ok? E aí, aqui embaixo, eu só separei os valores que a gente tinha. Então, a gente tinha essa equação e encontramos que o z era este valor e o y era este valor. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. O valor de z a gente vai substituir bem aqui e o valor de y a gente vai substituir bem aqui. Com o objetivo, pessoal, de trabalhar com uma equação que tem somente uma variável, ok? Aí daqui para baixo eu tinha feito, mas eu vou... Quer ver? Eu vou apagar o que eu fiz aqui para baixo, porque a gravação fez o favor de dar pau, mas não tem problema não. A gente faz de novo, eu sou uma pessoa paciente. Ô, Senhor. Certo, então vamos lá. A gente tinha x mais y, então no lugar de y a gente vai colocar 2 vezes x menos 2, tudo isso sobre 3, mais, e no lugar do z, x menos 2 sobre 3, tudo isso igual a 50, certo? Aí, o que a gente tem? Uma divisão de frações com denominador diferente. A gente pode tirar o MMC entre esses números e a gente vai chegar à conclusão que é 3. E fazendo aquele processo de pega o 3, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, aqui nesse caso a gente vai encontrar 3x. Aí aqui no segundo nada vai alterar, no terceiro também não. E aí tudo isso vai ficar sobre o mesmo denominador, que é 3, igual a 50, certo? Esse 3 está dividindo, passa multiplicando para o outro lado. Além disso, vamos fazer a propriedade distributiva aqui. 2 vezes 3 e 2 vezes menos 3, ok? Então, a gente vai ter 3x mais 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6, tudo isso mais x, mais x menos 2, né, pessoal? Sobre 3,
que é igual a 50. Tá, mas eu já tinha falado que eu ia pegar esse 3 aqui e passar multiplicando para o outro lado, ficando 50 vezes 3, que é a mesma coisa que 150, não é isso? Certo. Agora vamos agrupar os x. Então, x mais 2x mais x é 6x. Menos 6 menos 2 é menos. Ah, percebi uma coisa. De onde que eu tirei esse 3 aqui, né, pessoal? Era um 2. Meu Deus do céu, o que que eu estou arrumando? Tá, então vou substituir aqui. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. É isso que eu estava achando estranho. Então, menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Tranquilo? Tudo isso igual a 150. Então, vamos ter que passar esse menos 6 para o outro lado somando. Então, vai ficar 150 mais 6, que vai dar 156, né? Então, a gente vai ter que x é igual a 156. Passa o 6 dividindo, 156. Tudo isso dividido por 3, então a gente vai chegar à conclusão que isso aqui resulta em 26. Ok? E a gente realmente tem 26 dentre as nossas alternativas, que é exatamente a letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos ler juntos essa questão 7. Uma livraria arrecadou 4.600,80 com a venda de 108 livros iguais. Um terço desses livros foi vendido pelo preço de tabela e o restante com desconto de 8%. Qual é o preço de tabela de cada livro? Vamos pensar no seguinte, vamos chamar de X o preço de tabela, tá bom? O que a gente sabe? Tá falando que um terço foi vendido por esse preço. Um terço de 108, ou seja, 108 dividido por 3, dá 36. Então, 36 livros foram vendidos a esse preço. Então, o lucro que o dono obteve foi a quantidade de livros, que era 36, vezes o preço, que nesse caso é X, né? Então, 36 vezes X é o lucro que ele obteve com essa primeira venda. Além disso, tá falando que o restante foi vendido a 8% de desconto. Tá, se você tem 108 e tira de 36, o restante é 72. Então, significa que 72 livros foram vendidos a 8% de desconto. Tá bom. Pensa o seguinte, o livro, ele custa 100%. Se você dá 8% de desconto, então você está vendendo ele por 92%, né? 100 menos 8 dá 92. Então, 72 livros serão vendidos a 92% do preço de tabela. Eu sempre falo com os meus alunos que esse de da matemática é vezes. Então, vai ser 72% vezes o X, que era o preço de tabela. E isso vai dar a receita total, né? Que era 4.600,80. Tá bom, agora vamos fazer alguns passos com calma. Primeiro, a gente precisa lembrar que 92% é a mesma coisa que 92 dividido por 100. Então, a gente vai ter 36x mais 72, que multiplica 92 sobre 100x, que é igual a 4.600,80. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente tem que 72 vezes 92 vai dar exatamente esse valor que eu vou colocar aqui. 6.624x, né? Sobre 100, e tudo isso sendo igual a 4.600,80. Tranquilo? Aqui, novamente, nós temos uma fração cujos denominadores são diferentes. Então, a gente tira o MMC desses denominadores e vai encontrar 100. Com esse 100, então a gente divide por 100 vezes 36, 3.600. Então, a gente vai obter que 3.600x mais, aí vem, né? 100 dividido por 100, 1 vezes 6.624x, é ele próprio. Tudo isso sobre 100 agora, né? Ai, será que cabe aqui? Tem que caber. Tá, tudo isso igual a 4.600,80, certo? Esses dois valores que estão aqui em cima, a gente pode agrupar numa soma, não pode? E quando a gente fizer isso, a gente vai obter 10.224x, que é
igual a 4.600,8, né? E tudo isso sobre 100. Esse 100 tá dividindo, passa multiplicando para o outro lado. Quando a gente faz a multiplicação, a gente vai obter exatamente este número aqui. Correto? Agora, o que falta é passar esse valor dividindo. A gente sempre vai objetivar deixar o x sozinho. E quem está acompanhando o x sempre vai passar para o outro lado fazendo o inverso da operação que está fazendo atualmente. Sendo assim, esse resultado vai dar um valor exato, bem bonitinho, igual a 45. Tranquilo? Então, o preço de tabela deste livro, alternativa A, 45. Já deixou o joinha nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Então vamos lá. Um carpinteiro foi encarregado de construir uma escada com degraus de madeira para uma casa. A escada será feita com degraus de tamanhos variados, fixados em 2 suportes de madeira. Tá, até aqui foi puro lero-lero. O comprimento dos degraus seguirá uma sequência decrescente, começando com 60 para o primeiro degrau e diminuindo gradualmente até 40 centímetros no último degrau. A diferença de comprimento entre 2 degraus consecutivos será sempre a mesma. Sabendo que o carpinteiro tem disponível um total de 450 centímetros de madeira para construir todos os degraus, quantos degraus a escada terá? Então, o que a gente percebe? O primeiro degrau vai ter que ter 60. Mas o segundo vai ter que ter uma medida, não sei qual medida. Eu só sei que quando eu vou somando as medidas de cada degrau, até que por fim eu chegue no último, essa soma precisa resultar em 450, ok? Tá, mas a gente sabe que quando a gente tem uma sequência decrescente, onde os dois termos eles têm o mesmo espaçamento, é uma progressão, é uma sequência. É uma progressão aritmética, é uma PA. E aí, a gente tem uma formulazinha para calcular a soma de todos os termos de uma PA. Então, a soma de todos os termos de uma PA é dada pela seguinte fórmula. Você vai pegar o primeiro número mais o o último número, vai multiplicar pelo que a gente chama de razão e dividir por 2. Ou o termo de aumento, né? Esse n aqui é o termo de aumento, ou de decrescimento nesse caso, né? Ou seja, esse n vai significar pra gente exatamente quantos centímetros estão sendo reduzidos a cada degrau. E é ele que a gente tá procurando. Então é ele que a gente vai tentar deixar sozinho, ok? Tá, a gente já sabe que a soma precisa resultar em 450. Então 450 será igual ao primeiro degrau mais o último degrau vezes esse n, que eu não sei quem é, sobre 2, certo? Agora, resolvendo. Vou passar aqui para a linha de baixo para resolver. Então, a gente ia ter que 450, 60 mais 40 era 100, vezes o n sobre 2. Tá, eu quero isolar isso. Então, esse 2 eu passo para lá multiplicando, né? Então, vai ficar 900 é igual a 100 vezes n. Esse 100 tá multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar 900 sobre 100, que é igual a n. 900 sobre 100 é exatamente igual a 9. Então, resposta correta aqui, letra D de dado. Lindíssima, e acabamos essas benditas 8 questões. E aí, o que você achou do nível das questões? Eu achei muito bem elaborado, eu gostei muito das questões. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E eu também tenho certeza que você vai adorar assistir esse vídeo